Olá, bom dia! No ar, a partir deste momento, através da Rádio Eldorado FM 87.9 e também pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu, você ouve e assiste o programa Pimenta Malagueta, que é uma apresentação minha, Antônio Vieira, Tonhão e Otacílio Pereira. Um oferecimento do Movimento Verde Paracatu, Copefam e VIP Studio. A direção é de Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros. Bom, o nosso bate-papo hoje vai ser a respeito do que faz o Legislativo por todo o Brasil. Eu não sei se todos têm noção, mas as atribuições do pessoal do Legislativo, que é vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, principalmente legislar, criar, discutir e aprovar leis, fiscalizar o Poder Executivo, atuando como representante da sociedade e guardião do dinheiro público. Por isso que tem a questão da fiscalização. Com funções que variam da esfera federal, né, que é o Congresso Nacional, deputados federais e senadores, municipal, que são as câmaras de vereadores, e também as assembleias legislativas dos estados, que são os deputados estaduais, englobando desde a aprovação de orçamento até a investigação de atos administrativos através de CPIs, quando for o caso. Beleza? Bom dia, Otacílio. Vamos aí, faça seu breve comentário a respeito dessas atribuições aí do Legislativo pelo país afora. Bom dia, Tonhão. Bom dia aos ouvintes do programa Pimenta Malagueta, você que nos ouve pelo rádio, nos assiste pelo YouTube. É um tema muito interessante, Tonhão, essa abordagem sobre a função do Legislativo no Brasil. E como você mesmo destacou aí, né, que as funções principais do Legislativo é elaborar, discutir emendas e votar leis, emendas constitucionais, no caso dos deputados e senadores, e as normas que regem o Estado e o município, a legislação, atualizar a legislação e fazer adequações necessárias, né, do processo legislativo. Acompanhar e controlar os atos do Executivo, acho que é só a função primordial que a maioria das pessoas até desconhece, né, que é de acompanhar o processo de execução dos atos do poder administrativo, tanto no tocante à implementação do orçamento, as despesas orçamentárias, mas especialmente acompanhar as ações de maneira geral do Executivo. E representar a população. Acho que esse é um outro fator muito importante que a gente precisa de debruçar sobre ele, que é a representação. Então, quando a gente elege um vereador, um deputado, um senador, a gente está, de algum modo, passando a procuração para que eles representem os nossos interesses, né, nos espaços legislativos, que ele apresente leis, proposições que venham de encontro aos interesses dos quais eu esteja inserido nesse processo de interesse. E a grande pergunta e a análise que a gente precisa fazer é exatamente esta, né? O vereador, o deputado estadual, o deputado federal do qual você elegeu na última legislatura, ele sabe da sua necessidade? Tem consultado você periodicamente? Tem levado a sua voz no espaço legislativo? Ele nem recebe o cidadão. Vereador, deputado, senador, nem recebe o cidadão, né? Se o ato é de representar, como é que você representa uma pessoa do qual você não ouve, né? E a gente fazendo, Tonhão, essas análises das funções administrativas, por exemplo, vamos pegar aqui bem perto da gente, que é a Câmara Municipal, né? Que além de fazer o processo de gestão da Câmara, dos orçamentos da Câmara Municipal, que também é um espaço de organização dos serviços públicos, né?
As casas legislativas, ela tem a obrigação, né, estabelecida em lei, que é de fazer esse mesmo processo junto ao Poder Executivo, né, fiscalizar o Poder Executivo nas várias ações que ele desenvolve. Quer dizer, como que ocorre, né, o processo de administração pública, né? O dinheiro que é arrecadado, que sai do nosso bolso, né, através dos impostos, taxas, etc., vai para o cofre do Estado, do município e da União, dependendo da receita, e ele é retornado para a população através de prestação de serviços, né? E aí que entra a função do Legislativo. Além de aprimorar as leis, ele precisa de fazer o acompanhamento olhando do lado do cidadão, do qual ele representa, e olhando do outro lado da execução, que é o Poder Executivo, se está sendo realmente implementado as ações que estão previstas na Lei de Diretriz Orçamentária e no princípio, né, da legalidade, da moralidade e impessoalidade. Então, isso são ações importantes que a gente precisa de estar observando no decorrer dos mandatos, se quem detém esse mandato de representação está cumprindo a rigor esses princípios, né, que é do acompanhamento, de verificação e principalmente, como você falou aqui no início, das funções de investigação de eventuais desvios, né, tanto desvio de recursos como desvio de finalidades, né? Agora, Otacílio, quando fala em fiscalização, eu não acredito que os vereadores, no geral, estou falando só de Paracatu, não, os vereadores, no geral, eu acredito que eles nem conhecem o orçamento do município, nem conhecem. E, na realidade, quando o orçamento vai para a Câmara, os vereadores têm que estudar esse orçamento a fundo, porque é aí que é a hora dele intervir para fazer as mudanças necessárias e as correções, né, para que, futuramente, ele fiscalize a execução do orçamento por parte do município. Aí que está o grande problema, né? Então, a gente não vê, assim, não sente verdadeiramente que esses vereadores têm conhecimento do orçamento do município. Porque, se tivesse, eu creio que a gente teria muitos questionamentos dos vereadores com relação à atuação do Executivo. E é importante a gente entender que o sistema de gestão pública, de administração pública, ele tem um ordenamento próprio, né? Então, por exemplo, no caso nosso aqui do município, a gente tem uma arrecadação X, né, por ano, e tem as despesas já fixas, né? Despesa com pessoal que é concursado, despesa com saúde, educação, as despesas obrigatórias que já vêm estabelecido em lei ao longo do tempo, que é importante a gente destacar que isso é uma conquista, né, do cidadão. Você saber, por exemplo, que de todo o recurso arrecadado, no mínimo 25% tem que ir para a saúde. Isso está na lei, o vereador, né, o prefeito, não pode mudar isso. Mas, se o vereador não acompanhar isso de perto, pode ser que esse percentual não seja aplicado corretamente, né, ou do jeito que determina a lei. E, afora isso, das despesas obrigatórias, aí que a função do orçamento é importante. Estabeleceu as despesas obrigatórias. Suponhamos que 75% do orçamento do município já esteja destinado com as despesas obrigatórias. Sobrou 25%, que é aí que começa a pensar nas obras, nas ações que o município vai inovar. Eu estou falando do município e serve para todo o conjunto da administração pública. Onde que ele vai investir o ano que vem? Então, daí que entra o papel importante do representante, porque no mínimo que ele precisa fazer é de ouvir o seu bairro, de ouvir a sua base, para saber qual a necessidade, mais premente, né? Se você tiver que escolher entre uma obra de necessidade, uma obra de canalização de esgoto, por exemplo, que é saneamento básico, ou fazer uma praça, se você for pensar do ponto de vista da necessidade, o esgoto é que é necessário. Mas, dependendo de quem está na administração,
Ele pode, porque a obra de esgoto vai ficar enterrada, ninguém vai ver, mas uma praça, todo mundo que vai passar ali vai estar vendo a praça. O fisiologismo pode levá-lo a optar por fazer a praça em vez da rede de esgoto. Então, daí que entra a fiscalização do legislativo, do vereador, tanto na proposição do orçamento, para decidir que aquele recurso que está ali para investimento, ele vai para aquela obra e saber o desdobramento, o acompanhamento, que vai desde a contratação da obra, licitação, né, para saber se está o preço correto, se está sendo dentro dos parâmetros legais. Depois, na execução, saber se a obra está sendo executada mesmo, porque quem vai fazer é o prefeito, mas ao executar, ele tem que mandar essa prestação de conta para a Câmara. Então, vai mandar papel, o vereador precisa saber se o que está descrito ali no papel foi o que realmente foi executado. E condiz com o orçamento. Condiz com o orçamento, né? Não é raro a gente ver muitas obras espalhadas por esse Brasil afora, né? Basta você abrir aí, né, o seu aplicativo e procurar aí em qualquer aplicativo de mensagem, TikTok, Instagram, que você vai ver muitas obras aí que era para ter 5 centímetros de asfalto, tem 1 centímetro de asfalto na rua, na estrada. Então, o que ocorreu? Houve falha na execução e na fiscalização, no acompanhamento daquela obra, que é a função precípua, no caso do município, do vereador, né? Agora, Otacílio, saindo um pouco fora da questão do orçamento também, eu analiso o que acontece em todo o Brasil, para tudo quanto é canto, também a nível estadual e federal, a questão do gasto que o município tem com a Câmara, que o Estado tem com a Assembleia e que o governo federal tem com os deputados e senadores. Eu estava fazendo um levantamento ontem que eu fiquei assustado. Segundo dados que eu consegui levantar, a Câmara de Paracatu, o repasse que ela recebe do Executivo é maior do que todo o orçamento de Guarda-Mor, uma cidade de 7 mil habitantes. Um município de quase 7 mil habitantes. Então, você vê que é muito recurso que esse povo tem na mão para fazer, né? Para fazer isso aí que a gente tem visto pelo Brasil afora. E, além disso, uma coisa que a gente questiona muito, a todos os níveis, de município, estado e a nível federal, é a questão do toma lá da cá. Né? O cara é amigo do prefeito, ou é do lado do prefeito, para ele votar com o prefeito tem que dar para ele tantos cargos, direção de escola, não sei mais o quê, diretoria, secretaria, não sei o que lá, a troco de voto. Isso também acontece no Estado. Né? A gente sabe que tem muitos deputados no Estado que têm cargos na região que ele atua, que é indicação dele para o governador liberar esses cargos. E a gente vê isso também a nível federal. Né? Você vê pressão de deputados e senadores para presidência de Banco Central, 3 ministérios, não sei quantas diretorias, não sei quantas secretarias. Isso é muito complicado. Né? E como é que você vai resolver isso? Né? Então, eu acho que a única maneira de a gente resolver isso futuramente é no voto, escolhendo pessoas idôneas, que é difícil da gente identificar essas pessoas idôneas, né, que existem, né, para assumir esses cargos de legislativo e a gente tentar mudar essa história. Porque nos moldes que está, a gente assiste o que está acontecendo no Congresso Nacional através do Senado e da Câmara dos Deputados e, muitas vezes, a gente não percebe que isso também acontece no município. Né? Porque lá a gente tem a grande mídia denunciando o que está acontecendo no Congresso Nacional e tal, e aqui você vai nos municípios, o executivo, na maioria das vezes, ele compra todos os meios de comunicação, até redes sociais, para que o pessoal ou fale bem ou não fale dele. Né? E isso está acontecendo para tudo quanto é canto. Como é que você vai fazer isso aí? A sociedade não percebe isso. Você pega cidades, quanto menor a cidade, menos informações oficiais você tem da administração.
quase toda a imprensa de cidade pequena, ela é mantida por quem está na administração, que vende ali os seus anúncios, automaticamente compra a lealdade e a conivência de quem está nos meios de comunicação. Ressalvadas as raras e honrosas exceções, mas quase todos os meios de comunicação local, eles estão a serviço das administrações. Então, é um problema complicado, porque você não vai ter notícias com parcialidade. Ou é notícia do executivo, da administração, ou entrevista. Quase todo dia os representantes estão naquele programa falando das suas atividades, e com isso o povo fica sem as informações exatas, que é uma das funções primordiais da imprensa, que é de apresentar os fatos sem tomar partido dele, né? Então, com isso dificulta a gente ter isenção nas informações. O que resta hoje, felizmente, né, nós temos aí as mídias sociais, que muitos assuntos saem, mas ainda é um outro risco complicado, que é das montagens, das fake news, né, que eles aproveitam para trazer nos vários grupos aí informações inverídicas também. Então, é situação complicada. O que resta para a gente, a alternativa, é de fato o dia que a sociedade envolver no processo político. Não escolheu, votou e largou para lá, mas participar, né? A gente vê, por exemplo, as sessões da Câmara Municipal aqui. Elas deverão, né, acontecer em dias e horário que permite a participação da população ali no espaço das reuniões, porque se assim não for, você dificulta o acesso, né, no dia a dia do cidadão nesses espaços. E também, se for pegar uma realidade nossa, vamos começar lá do nosso bairro. Nós temos lá no bairro Associação. É um espaço de articulação nossa para os problemas do dia a dia do bairro. A gente não participa também. Então, larga isso para lá, bota um presidente, uma diretoria, às vezes, que a gente nem concorda com eles, e deixa eles lá tomando de conta. Então, enquanto a população não inserir de vez no processo de gestão pública, de saber que o interesse individual, ele precisa estar sendo trabalhado nos espaços para transformar em ações coletivas, a gente vai ter esses reflexos que a gente tem aí, né? De esses maus exemplos que nós temos hoje na Câmara, no Senado, deputado preso, condenado, exercendo o mandato, vai para votação para cumprir ou não a determinação judicial para sair do cargo, né? Deputados que estão no exterior, se autoexilou no exterior e sendo bancado com recurso público para fazer viagens e passeios. Então, é uma avacalhação, né, que acontece na política, porque as pessoas também acham que não são parte disso. Quando for ano que vem, os mesmos retornam para os mesmos espaços de poder. E o mais interessante, Otacílio, é que nós temos uma deputada federal que está presa na Itália, que parece que, enfim, vai ser caçada, que o gabinete dela ainda funciona em Brasília, os assessores dela, eu acho que até o salário dela ainda recebe, tem um outro que está nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, que está lá já tem quase um ano, recebe o salário, gabinete funcionando, toda a estrutura. Temos um outro que fugiu porque foi condenado a 15 anos de cadeia, capou fora, continua, né, recebendo salário. E aí, o que acontece? Nós que bancamos isso, a sociedade que banca isso, né? Então, é um escândalo, isso é um escândalo, sabe? E eu acho que a única maneira da gente mudar isso é no voto. Nas próximas eleições, a gente procurar pessoas idôneas. Eu, por exemplo, eu não voto em pessoas que eu não tenho um mínimo de conhecimento da história, da vida, de luta dela em defesa da sociedade. Não voto, não adianta, né? E todo cidadão tem que fazer assim. Será que eles, quando vão participar de um processo eleitoral como eleitor, pensam nisso? Ou é só amigo, parente, conhecido? É votar e acompanhar, né? Porque, por exemplo, o mandato de vereador, deputado, prefeito, são 4 anos, né?
Você pode até ser enganado durante 4 anos. Isso é normal, você votar numa pessoa que tem uma boa proposta, que você tem até um passado aí, que você pode pensar que vai levar ele a fazer boas coisas lá te representando, mas passou os 4 anos, não cumpriu o que prometeu, não atendeu às suas expectativas, é hora de fazer a mudança, de fazer a troca. E a maioria do povo nem lembra quem foi o deputado que ele votou no passado, na eleição passada. Agora, uma outra questão, Otacílio, é o seguinte: quando você vota em algum membro, por legislativo, por exemplo, vou nem falar de executivo, de presidente, governador, de prefeito, não. Mas quando você vota num legislador, normalmente ele tem alguma proposta, pela mínima que ela seja. Pela mínima que ela seja, né? Que seja, eu vou defender os trabalhadores da agricultura, da saúde, ou não sei, eu vou defender os garis da cidade, né? Só que, quando o cidadão está atuando lá, ele esquece disso tudo e atua em outras áreas que não tem nada a ver, como a gente está vendo no Congresso Nacional. Está lá no Congresso Nacional, uma briga danada, já tem anos isso, deputado federal utilizando o seu mandato, que é pago com dinheiro público, para ver se solta procurando meios de tirar da cadeia um condenado pelo judiciário, porque é amigo, é do partido, e as demandas do país vão ficando com tanta demanda, né? Nós vemos aí, há uns dias atrás, aí, a questão do pessoal que derrubou, da Câmara, que derrubou os vetos do presidente da República com relação ao desmanche da legislação ambiental brasileira, né? Mas por que isso? Só defendendo interesses pessoais e de alguns grupos, não leva em conta a sociedade como um todo. Porque ele está ali, quando você entra lá num cargo desse, você está lá para defender a sociedade como um todo. Não só o empresário, que às vezes é ligado a você, né? Então, isso aí tem que ficar claro para a sociedade entender. Agora, o que está acontecendo no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, é um absurdo. Os caras ficam até 2h30, 3 horas da manhã para votar uma situação para evitar que um cidadão que já está condenado pela justiça, está foragido, preso num outro país, seja livrado da cadeia. Isso é uma loucura, isso. E, na verdade, a situação é tão complicada, porque o mandato do deputado, do vereador, é para ele representar a população e, nas sessões, votar, debater, apresentar lei, apresentar propostas. Uma pessoa que está privada de liberdade, porque cometeu crime, está preso de acordo com a lei, como que ele vai continuar exercendo o seu mandato da cadeia? Se ele está incomunicável na cadeia, né, não pode. E a discussão que está estabelecida nesse momento, né, e que se a justiça não prevalecer, que é a legislação, o que está valendo lá é o corporativismo, né? Os deputados que, de alguma maneira, estão ali defendendo interesses escusos, se juntaram para garantir o mandato de criminosos que estão presos e condenados. Olha, gente, isso é uma avacalhação com o dinheiro público. Quer dizer, o criminoso está preso, perdeu os direitos políticos, que ele está lá e não pode candidatar, e vai continuar tendo mandato. Então é uma falta de senso que só nos remete à discussão de que a avacalhação ficou tão grande, escancarou tão grande as falcatruas, a corrupção que está instaurada no país e no Congresso, que eles perderam a vergonha, perdeu a noção de vir na televisão, de vir a público, dizer que é a favor de bandido, a favor de criminoso e que está lá defendendo essa turma. Então, se a população não acordar dessa vez, porque agora a coisa escancarou mesmo, hoje não tem meias palavras, não. Basta pegar aí as transmissões das sessões,
que você vai ver lá a pessoa aí claramente, lá no deputado, né, e lá o senador, ir lá e defender o crime organizado, defender o bandido, apresentar um projeto de lei, como é o caso desse que foi apresentado agora, chamado dosimetria, para livrar o condenado de pagar a pena pelo crime que ele cometeu. E eu fico pensando, quando a gente fala de representação, esse deputado chamado Paulinho da Força é representante de uma central nacional de trabalhadores. Ele é ligado aos metalúrgicos. Então eu fico pensando que a turma que ele representa, porque ele é um trabalhador, saiu lá do meio dos metalúrgicos, criou uma confederação, depois uma central, virou deputado para defender os interesses dos trabalhadores. Em tese é isso, ele tinha que estar lá votando a favor da redução do imposto de renda, para diminuir o pagamento de imposto de renda, escala 6 por 1, redução de geração, melhoria no transporte, vale alimentação, e apresentou um projeto de lei, né, o relator do projeto de lei, para tirar criminoso da cadeia. Então, a que ponto nós chegamos que o dinheiro, que o interesse escuso está tão escancarado no meio do legislativo que dá até náuseas a gente quando a gente assiste um programa dessa natureza que aparece no Congresso de vez em quando, né? Então a população precisa de realmente olhar isso e entender. Falar, bom, os bandidos hoje já estão com a estrela não, estão com a marca na testa mesmo. E declarado que é bandido e que defende bandido. Lá no Rio de Janeiro prenderam o deputado do crime organizado. O deputado era traficante, foi eleito, está lá com armamento, com dinheiro, prendeu o presidente da Assembleia Legislativa, porque era junto com o traficante, fazia negócio e mostrava quando que a operação policial ia acontecer para ele esconder, e os deputados foram lá e votou para ele sair da cadeia. Quer dizer, o banditismo está instaurado no poder legislativo. Tá na política em geral, né? Já que você citou o Rio de Janeiro, Tarcísio, as informações que eu vi através da mídia social é o seguinte: esse camarada que estava lá, que foi preso lá no Rio de Janeiro, ele é um traficante que não era deputado. O governador, ele era suplente. O governador tirou quem era o deputado eleito, entrou no lugar, foi para a secretaria. O cara traficante, comprovado, todo mundo no Rio de Janeiro sabe disso, né? Então, o Congresso brasileiro, eu acredito que tenha muito representante ali idôneo. Representante do trabalhador, representante de professor, representante metalúrgico, representante do agronegócio, representante do industrial. Tem pessoas ali do bem, mas também, do jeito que as coisas estão, eu não duvido que tenha muito representante dessas milícias, tipo Comando Vermelho, né, PCC. Não duvido que tenha, porque eles têm ligação direta com esses caras, porque foi quem bancou a eleição deles. Então, ali está cheio de pessoal ligado ao crime organizado. É por isso que, às vezes, eles tentam cercar alguma ação, como do governo federal, criando essa nova lei aí que o Lewandowski está tentando, antifacção. Eles tentam brecar ela, porque essa lei, a base dela não é matar gente, igual fizeram no Rio de Janeiro há um mês e pouco atrás, nem prender a revelia. É usar inteligência para chegar onde está o problema, né? E aí o que acontece? Tem deputado que é contra isso. E é importante destacar que o maior problema do crime organizado é o financeiro. Eles fazem o sistema de corrupção funcionar e junta dinheiro para comprar deputado, comprar senador, comprar juízes, comprar ministros da Justiça, ministro do Supremo, para continuar auxiliando na bandidagem. Então, se você pegar a história do Brasil, está recheado disso. E na história atual, nós estamos vivenciando isso, né? Prendeu agora, recentemente, um dono, um banqueiro, coisa que não acontecia nesse Brasil
há séculos, né? Um banqueiro ser preso porque está envolvido num sistema de fraude financeira e no crime organizado. O crime organizado, na verdade, é o crime financeiro. E eu gosto muito de acompanhar os noticiários, e eles falam que o crime organizado está na Faria Lima. Na Faria Lima, em São Paulo, é onde está o sistema financeiro, o coração financeiro do Brasil está ali na Faria Lima. É ali que estão os donos de banco, Bradesco, os grandes bancos internacionais, estão tudo localizado na Faria Lima. Então, o crime acontece ali, porque não existe corrupção se não tiver dinheiro. E onde tem dinheiro, é possível de ter corrupção. Então, é por isso que o crime organizado trabalha tanto para juntar dinheiro, porque dinheiro, você compra voto, você compra deputado para votar leis que eles querem, dinheiro você compra juiz para derrubar sentença de prisão e assim por diante. Então, esse é um dos problemas que a gente vive hoje no Brasil e que o que está tentando fazer com todo esse arcabouço de mudança da legislação é fortalecer o sistema de investigação, que é a Polícia Federal, que é importante fazer isso, é de fortalecer a legislação para que ela seja ágil e não deixe escapar. Por exemplo, você prender um banqueiro, como aconteceu. A juíza foi lá, deu uma liminar, liberou da prisão, enquanto o processo está em andamento, você pode fugir do país, pode esconder, como já tem outros bandidos fora do país, e vai evitar de pagar a pena pelo crime que está cometendo contra a sociedade brasileira, né? Um dos problemas que estamos vivendo hoje, Tonhão, nós estamos falando do legislativo, que nós vamos entrar no assunto daqui a pouco, que é do orçamento, que é das emendas impositivas, mas uma vergonha que está acontecendo é que a justiça está em cima é das chamadas emendas PIX, né? Hoje, qualquer processo que você vai fazer de uma licitação pública, você precisa de deixar isso de maneira muito transparente, divulgar, né? Abrir um processo de licitação. Qualquer entidade, instituição que vai apresentar concorrer a um recurso público, ele tem que apresentar uma parafernália de documentação, de certidão, passar por um processo de licitação, um chamamento público. Os deputados, hoje, têm um instrumento que é chamado emenda PIX. É obrigatório, vai para o orçamento, o governo é obrigado a liberar o recurso que está descrito daquela bancada ou daquele parlamentar, e ele manda através de um PIX para a prefeitura, sem dizer para que é o dinheiro. Então, o que está acontecendo hoje? Está no Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Flávio Dino está tomando conta desse processo de investigação, porque dinheiro que saiu do orçamento do governo federal, que era para chegar na obra do município, e que não aconteceu nada, se perdeu no meio do caminho. E o dinheiro foi para onde? O deputado não é obrigado a dizer qual que é o destino do dinheiro. Onde já se viu isso? Um dinheiro público. Onde já se viu você dizer que não é obrigado a dizer para onde que aquele dinheiro vai ser aplicado? A que ponto que nós chegamos? E isso é o legislativo brasileiro. Agora, essas emendas, no caso até que a nível municipal a gente não vê muito isso não, mas a nível federal a gente vê essas emendas serem enviadas à revelia, que aí mora corrupção, porque tanto por cento, né, acaba voltando para quem destinou essa emenda, que é o deputado, fora que ele usa essa emenda para atender as bases dele eleitorais, para ele continuar no poder o resto da vida. Essa questão das emendas nos municípios, eu não posso falar em corrupção porque eu não tenho notícia, porque eu não fui atrás. Eu não sou vereador, não sou autoridade, né? Sou um cidadão comum, então fica difícil de perceber isso. A gente sabe claramente que as emendas nos municípios servem para quê? Para os vereadores continuar alimentando aqueles que elegeram ele, para ele continuar no poder o resto da vida. Então, por isso que é tão difícil se eleger vereador e é tão difícil se eleger deputado federal e deputado estadual, porque por trás dessas emendas tem muitas histórias. É porque, no caso dos deputados federais, dos próprios deputados estaduais, que têm esse recurso em lei, né, é obrigatório,
o executivo é obrigado a... Votou o orçamento na Câmara. O orçamento vira lei, a lei orçamentária. Então, o executivo é obrigado a fazer essas liberações. Então, destinou o deputado federal aqui de Minas, por exemplo. Ele tem direito, lá no orçamento, todo ano, a alguns milhões de reais. Mais de 50 milhões. Não é pouco dinheiro, né? É milhões. Desse recurso, obrigatoriamente, 50% dele precisa ser destinado em ações de saúde, né? Então, o que eles fazem em ação de saúde? Manda comprar uma ambulância para o município, manda recurso para fazer um posto de saúde, um PSF. O restante, esse vem através de verba carimbada, 50% é livre para indicação. Então, manda um trator, manda uma ensiladeira, manda recapear uma rua, manda abrir uma estrada, fazer um asfalto. O grave nesse processo é que essas emendas, há alguns anos atrás, a prefeitura tinha que apresentar um plano de trabalho, cadastrar esse plano de trabalho numa plataforma do governo, e esse recurso era público, todo mundo sabia para onde que ele saía, quando é que ele saía. Com o advento do orçamento secreto que surgiu no governo anterior, e que causou um rombo no Brasil, eles criaram esse instrumento da chamada emenda PIX. Então, o deputado tem um direito, ele vai lá e destina, fala, eu quero mandar R$1 milhão para Paracatu. O dinheiro vem via prefeitura, não vem para a pessoa, vem via prefeitura. Mas a prefeitura não é obrigado a fazer esse cadastramento na plataforma para dar publicidade para todo mundo saber. Ele entra no caixa da prefeitura. Faz o que quer com o dinheiro. Ele aplica do jeito que quer e não tem que prestar conta do jeito que todos os outros convênios acontecem. Então, aí que está o problema da corrupção. Esse é um problema que está instaurado no Brasil e se a gente não tiver cuidado, ele vai ramificando, porque a corrupção ela é um câncer que ele vai ramificando. Ele abriu uma brechazinha, ou ela chegando ali. Hoje, os municípios todos também têm essa possibilidade das emendas, chamadas emendas impositivas, né? Então, o vereador, na aprovação do orçamento, estabeleceu lá um valor que ele pode destinar para direcionar recursos para essa ação, para essa comunidade, aí é acompanhar, de fato, o destino do dinheiro. Que a gente precisa fazer isso com os deputados federais. Acompanhar para onde que está indo o dinheiro e qual o resultado que ele está dando para a população que, em tese, seria beneficiada com esse recurso. Né? Essa questão de emendas, Otacílio, a corrupção é tão grande que eu tenho certeza que tem muitas emendas que um deputado ou um senador envia para o município, mandou um dinheiro para o município, mandou um recurso para o município aí construir uma obra tal, uma quadra poliesportiva. Aí, beleza, chegou lá, o senador mandou lá 1 milhão, 2 milhões. Aí o município pega e constrói. Só que, na calada, existe um acordo entre o município e o deputado ou senador que tanto por cento daquele recurso é para voltar para a conta dele, para o senador e para o deputado. Como o município não pode mandar o recurso direto, entrou 2 milhões e manda 10% para o senador, que é 200 mil, o que grande parte dos municípios fazem? Faz uma obra, aditiva 25%, que é o que a lei manda. Então, esse aditivo que eles fazem, paga com dinheiro do município, fora o dinheiro da emenda, pega esses 25%, a empresa que recebeu o aditivo de 25%, ela mesmo passa para o senador. Devolve o dinheiro. Devolve para o senador o dinheiro ou para o deputado. Então, isso está esparramado pelo país. Então, quando você vê um município que tem um monte de obra aditivada, porque não... Se você participou de um processo de licitação, ganhou uma obra por R$1 milhão, você tem que executar aquilo ali. Só se tiver uma catástrofe, cair um temporal, derrubar uma parede, a empresa quebrar porque o prejuízo foi muito grande, nada mais justo ter um aditivo desse. Agora,
Se você ganhou uma licitação por tal preço e que ela está sendo executada dentro da normalidade, não justifica o município fazer um aditivo de 25%. É aí que mora o perigo, porque quem foi eleito para fazer o processo de fiscalização, que nós acabamos de falar que é qualquer função do deputado, do vereador, do senador, ele é de fazer o processo de fiscalização, ele virou, aqui nesse processo, o próprio executor do recurso da obra, o próprio administrador, porque ele destina o recurso, então ele deveria estar acompanhando para saber se está bem aplicado, mas o interesse, na verdade, na maioria das vezes, é preciso dizer que há exceções, né, e que deveria ser regra, né, mas há exceções nesse processo, que tem emendas, tem destino de recursos que isso vai corretamente. Então, isso deveria ser uma regra, não é uma exceção. Mas o que há nesse problema aqui, nesse processo aqui, há exceções em relação a indicações de emendas que não ocorre corrupção. Mas quem deveria fazer o processo de fiscalização, que é o deputado, ele destina e ele quer ser beneficiado lá na frente. Então, ele já saiu da alçada dele ou já tirou a responsabilidade dele de fazer a fiscalização do recurso que ele está lá para fazer isso. Agora, Otávio, tem muita questão que mostra por que isso acontece. Por exemplo, você sabe que cargo público, quase a totalidade dele tem que ser concursado. Tem que ser concursado. Aí o que as administrações fazem? Eles evitam o concurso, chama um vereador e fala assim, eu vou te dar tantos cargos aí de diretor de escola, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e você está com a gente, né? E aí o vereador acaba topando fazer isso, ou o deputado estadual, federal, senador, e o recurso se esvai. Tem que ser dividido, né? O recurso se esvai e não tem essa fiscalização. O vereador fala assim, não, eu vou ter que ficar do lado do prefeito mesmo, porque o prefeito me deu aí não sei quantos cargos, né? Então, isso é o que acontece. Fora a questão dessas emendas que a gente está falando, que é um horror. Eu acho isso um horror, porque o vereador ele é para fiscalizar. O vereador ele não é para pegar recurso público para indicar para a emenda. Isso aí ele está agindo como um executivo. Legislando em causa própria, né? Legislando. Eu lembro daqui, há muitos anos atrás, se não me engano, em Paracatu, o presidente da Câmara era João Macedo. Ele pegou um recurso que estava sobrando na Câmara aqui e comprou uma ambulância para servir a população. Aí o Ministério Público entrou, foi uma confusão danada, ele teve que acabar com aquela história da ambulância. Agora, eu já vi também casos aqui em Paracatu que o prefeito não atendia demandas da sociedade, chegava uma mãe lá, um filho desorientado, que a mãe precisava de Papatos de Minas, por exemplo, não sei para onde fazer um tratamento, e o prefeito, como não era do lado dele, não gostava dele, o que fazia? Não ajudava o cara, não arrumava gasolina, não arrumava ambulância, não arrumava nada, o cidadão desorientado batia na Câmara. Como a Câmara tinha aquele recurso de pequenas despesas comuns ali, o vereador via a situação, dava o recurso para o cara botar gasolina, não sei o que lá, para acudir uma pessoa. Então, isso aí a gente vê de tudo na política. Conclusão, vários vereadores aqui perderam mandato foram presos por causa disso. E, no entanto, o salário dele continua do mesmo jeito, o gabinete do mesmo jeito, tantos assessores, está até aumentando o número de assessores, né? E o recurso que era para bancar as despesas de viagem dele, de uma viagem que ele tem que fazer para buscar apoio para o município, para várias ações, ele não tem mais. Então, agora eles fazem outra articulação pela Câmara. Pela Câmara. Para continuar mantendo no poder. Então, acho que é importante, né? Você que chegou aí agora no rádio, que está nos ouvindo, nós estamos falando aqui hoje, nesse programa, sobre a função do Legislativo, o papel do Poder Legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, função do deputado, do senador.
e que a gente às vezes não quer saber disso, mas na hora que você precisa de ficar aí na fila esperando 30 dias para fazer uma cirurgia de urgência ou de emergência, quando você vai no posto de saúde que faz a consulta, mas não tem remédio, isso tudo é em função das decisões políticas que a gente toma ao votar e que talvez não escolhe os representantes corretos para auxiliar na gestão, para chegar o dinheiro no lugar certo. Então, é importante a gente saber disso, que é da nossa ignorância política, da nossa ausência de participação, é que nasce a corrupção, porque você deixa de eleger uma pessoa boa, correta e honesta, e entra um aventureiro, ganha a eleição e vai fazer do mandato dele esse balcão de negócio para benefício próprio. Então é importante a gente saber distinguir isso, né? Não estamos aqui falando do lado A ou do lado B, nós estamos falando do certo e do errado na política. E tem muita gente de todos os lados que erra, infelizmente, né? E erra porque a gente elege o cidadão e larga ele para lá, né? Deixa ele fazer do jeito que ele quiser lá. Duvido que se a gente estivesse lá no dia a dia, acompanhando o mandato, as ações do deputado, do vereador, do senador, né? Se ele é o nosso representante, ele tem que estar ouvindo a gente. Se a gente estivesse fazendo isso, você evitava que ele agisse por conta própria ou que fosse influenciado, né, pelo poder econômico para fazer corrupção no seu mandato. Então é importante que a população também acorde e que a gente crie instrumentos para acompanhar quem está no poder. Uma questão que impressiona a gente, Otacílio, você vai numa reunião da Câmara de Vereadores de Paracatu, por exemplo. Você chega nessa reunião, você não vê nem meia dúzia de pessoas assistindo a reunião, né? Eu, até hoje, eu só vi a Câmara de Vereadores com muita gente quando foi para, por exemplo, para os vereadores aprovarem o aumento de número de cargos de confiança para a administração atual aqui de Paracatu. Aí a própria administração mandou uma galera, aqueles que já tinham interesse nos cargos, aí encheu a plenária da Câmara, né? E não tem o acompanhamento por parte da coletividade. Isso mostra que o legislativo brasileiro ele está sem moral total. Ele não tem moral, né? Nem ética, nem moral. Por isso que você vai na sessão da Câmara não tem ninguém, né? E tinha que ter. Por exemplo, se eu fosse um vereador, eu só ia levar demanda para a Câmara se quem propôs aquela demanda fosse lá para dentro comigo. Por exemplo, um bairro está com problema de habitação, gente que está morando pendurado no barranco aí. Eu ia pegar aquele pessoal e falar assim, beleza, nós vamos entrar com essa solicitação de apoio para isso. Mas vocês vão ter que estar lá dentro. Essa é a função da representação, né? Você representa quem está junto com você, quem te elegeu. Como é que você elege uma pessoa? Para você, eu vou te representar na Câmara. Qual o dia que ele foi lá, depois de eleito, saber qual que você pensa, o que você quer que eu faça na Câmara? Para você ter um representante, ele tem que te ouvir. Então, esse é o princípio da representação. Se você foi eleito para representar um bairro, um grupo de pessoas na cidade, você precisa sentar com esse grupo de pessoas para, então, definir a ação. Se você representa, você não está lá falando por você próprio, está falando em função daqueles que você representa. Então, a gente larga para lá. Por quê? Porque daqui 4 anos ele volta de novo, né? Volta de novo. Mas se a gente tivesse o critério de votar e acompanhar e saber se o que aquela pessoa que eu votei nele, ele está fazendo é aquilo que eu penso que deve ser feito no processo de gestão pública, a gente já ia fazendo um processo de seleção natural. Não tinha tantos picareta quanto tem hoje na política. E a hora de votar, você tem que escolher pessoas que têm história, que têm luta em defesa da sociedade, porque você vê câmaras aí que você não vê ninguém que representa a sociedade, nem setores da sociedade. É uns amigos, ainda mais agora que está na onda de eleger muito jovem, né? Eles acham que juventude é o bastante, experiência não vale nada, né? Então, tá aí a situação, né? Então, os influencers. A gente fala que a internet, ela
ela deu voz para a sociedade, e deu mesmo, né? A internet é um instrumento importantíssimo, né? Mas também é muito perigoso, né? Que do nada um cidadão que você nunca viu na vida apareceu aí na sua lista, daqui a pouco vira uma celebridade, né? Igual a gente tem exemplos aqui em Minas, né? De deputado federal, de senador que era do nada e nunca prestou serviço à sociedade, de repente foi mais votado, né, aí para deputado federal. E agora a gente está lá vendo o resultado disso, né? Então é importante a gente pensar. Você falou um negócio muito sério aqui, né? As pessoas têm que ter algum tipo de história, de envolvimento na sociedade para ele querer representar a sociedade, né? A política, eu falo que ela não é um milagre, não. Ela pode até piorar as pessoas, porque a oportunidade, quando você está na política, de você cometer deslize é muito maior que você não estar na política. Mas a tendência da pessoa, quando ela se elege, é continuar fazendo o que ela sempre fez antes. Vai ter mais facilidade para fazer. Então, se ele, o tempo todo, antes de estar na política, se estava envolvido nos bairros, discutindo o problema do bairro, pensando na melhoria da sua comunidade, se ele tiver um cargo, a tendência é que ele continue fazendo isso de maneira mais organizada. Agora, se ele a vida toda foi cuidando dos seus negócios, dos seus interesses, ele vai ter muito mais oportunidade de ser eleito para continuar com os seus interesses e aí trazer mais gente para os seus interesses. Então, é fundamental você construir uma candidatura juntos. Se você quer que alguém te represente, então começa a trabalhar essa pessoa que vai te representar. Mas, se não, pelo menos observe o que ela estava fazendo antes de estar na política, né? Otacílio, eu tenho produzido alguns vídeos para o Instagram. Em todo vídeo eu estou levantando essa questão da escolha de um candidato decente para nos representar, porque está em nossas mãos. Então, o meu papel, através desses vídeos, é tentar convencer o cidadão para ele escolher, cara. Não vota em qualquer um só porque te fez um favor, que te emprestou 10 conto, ou te deu um dinheiro aí para você tomar uma cerveja. Não faz isso, porque o futuro dos nossos descendentes, se ficar do jeito que está totalmente comprometido. Totalmente comprometido. Então, a herança que a gente vai deixar para os nossos descendentes é cruel. É cruel mesmo. Porque de uns 50 anos para cá, a situação piorou demais. E se daqui mais 50 anos for nesse batido, eu não imagino o que pode acontecer, né? Então, é isso aí, Otacílio. Eu acho que nós já demos o nosso recado. Espero que a comunidade entenda, né? O nosso papel aqui é no sentido mais de informar mesmo, de muitas vezes na raiz da questão, independentemente, porque grande parte dos meios de comunicação não aborda temas e vai a fundo nos temas como nós temos feito aqui de quando nós começamos com Pimenta Malagueta para cá, né? Então, o nosso papel é esse. Eu acho que a gente tem cumprido a contento e espero que dê resultados no futuro, né? Queria te agradecer, Otacílio, por estar conosco. Quero agradecer aqui mais uma vez a Rádio Eldorado FM 87.9, né? O Movimento de Paracatu, que nos apoia. Também o VIP Estúdio. Agradecer os USA do Paracatuzinho, junto com o Alexandre, que é a diretoria lá da emissora de rádio. Agradecer o apoio do Movimento Verde da Coperfan e também o VIP Estúdio. E nos colocar à disposição aí. Quem quiser mandar sugestão de pauta, pode ou me ligar. A maioria da comunidade tem meu telefone, que é o 38-9964-8152. Ou então manda aí pelo meu Instagram, né? Antônio Vieira PTU. E nós estamos aí. Vamos ver até onde nós damos conta de chegar, né, Otacílio? Muito obrigado, um abraço a vocês. É isso aí, agradecer aí pela sua atenção, pela sua audiência, por nos assistir aí o debate. São temas que às vezes as pessoas não gostam, né?
mas a gente não fala só do que gosta, a gente fala do que é preciso, né? E nesse momento nós estamos aproximando aí de um momento muito importante no país, né? Ano que vem tem ano de eleições, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governador, presidente da República, né? E a gente precisa de mobilizar a sociedade para a gente consertar o que está errado nesse país através da nossa ação política. A ação é individual, mas o resultado é coletivo. Então nós precisamos de pensar também coletivamente. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.